o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Cara, sem dúvida é a cereja do bolo do calendário nacional. É aquele evento que a gente, durante, já está contando os dias para o próximo. É o encontro de remadores de todo o Brasil, num lugar bem distante no Nordeste, o país é imenso. É aquela oportunidade que a gente tem de conviver por 10 dias. Então a galera chega, já faz uma descidinha, depois tem um dia oficial de treino, tem 3 dias de prova. É o evento em que os remadores de canoa individual mostram a qualidade e o talento para fazer interpretação do mar, leitura das ondas, aproveitar a energia dessa ondulação e do vento. E sempre tem um dia de intervalo entre uma prova e outra, né? E inclusive entre o dia de treino, que permite que a galera fique na praia, sol, sombra de coqueiro, água de coco, cervejinha, amanhecer, visual paradisíaco. Pensem num visual de paraíso brasileiro. É isso aqui, esse trecho entre Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, e Cumbuco, que é onde chega a prova todos os dias e que tem aquele visual mais de aldeia. O pessoal tá aqui hospedado, caminha 2, 3 quadras, tá num centrinho com aquele ar pitoresco. É a prova de canoa individual, assim, sem dúvida, e que é obrigatório. Além disso, tem uma coisa interessante, o nome Molocabra é Molocá, de Molokai Tuar, é uma homenagem ao evento internacionalmente importante que acontece no Havaí, Molocabra de Brasil. E também fica uma brincadeira com o cabra de cabra da peste, cabra macho, que é uma expressão famosa aqui no Nordeste. E é isso. Molocabra, tamo junto. Tem que amarrar, né?
I knew sooner or later it would come. The day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store. Você puxar o remo e empurrar para o outro. Aí. Agora eu peguei. Só que aí o meu jeito, em vez de, daí eu perdi a próxima onda, tá vendo? Eu podia ter É isso que encaixado. está acontecendo, você está se completando com uma descida. Quando você ganha a velocidade na onda, é o que você queria, era ganhar a velocidade. Você não pode deixar ela cair. Então é nessa hora que você tem que sair buscando outras conexões, porque sua canoa ganhou uma velocidade. Então você desceu aquela onda ali, ó, começa a procurar onde está as outras na frente. Aí, ó, desceu, ó, desceu. Jogou, ó, já tinha outra aqui. Já era pra você ter jogado pra esquerda e conectado. Em outros momentos, Aí você pega a onda e pá. eu consegui pegar umas ondulações menores e uns buracos, sabe? O cara já perdeu antes de entrar, ó. Não, cara. Os caras já andam na frente lá no mar. Tu acha que eu vou deixar eles andarem aqui na frente? Porrada. Acaba com ele. Isso aí. Pega. O outro já tá aquecendo. Aquece mesmo, Brito. Aí. O cara tá jogando videogame, velho. Como é que o cara vai ganhar da gente? Começou a Copozone no primeiro dia de estadia. O Brito falou que ia se jogar, daí eu propus deles fazerem a competição. E por incrível que pareça, o Malvadão ganhou, mas por muito pouco. Eu acho que a piscina é torta. Ele tava no lado mais curto. Daí ontem fizeram de novo, o Brito ganhou. E agora o Malvadão vai perder de novo, porque é a lógica. Confiança, hein? É torcida, certeza. Vacas! Prepara! Vai! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Caralho, que safado, velho. E enganou você direitinho, porque eu não tinha nem percebido, velho. Deu até os parabéns. Porra! Você não esperava um carioca fazer isso contigo? Puta merda, a gente confia muito nas pessoas, né? A gente é besta, baiano é besta. The sky was spread open, its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sound like birds that are spreading, that are spreading. Wings. We went for each other like a bullet from a gun, faster than the sheriff's drawing, hotter than the sun. Didn't see it coming lately, I've been on the run. You know you've seen my face before, so let me tell you something. Darling, you fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. If I want it,
still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? I got a bag of money, honey, and it don't belong to me. Took it from a man that had it coming, so you know it wasn't free. We'll load this Smith and Wesson up and take our horses east. And if we run into any trouble, we'll leave them in the Crimson Street. And you fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. And if I want it, you still want me. 'Cause babe, I want it. You still want me. Still want. If I want it, you still want me. 'Cause babe, I want it. Do you still want me? Molocabra, né? Eu acho que não tem remador que não tem vontade, não existe remador que não tenha vontade de participar de um evento como esse. Eu sabia que ia ser bem difícil para mim. Eu remo em Floripa, não costumo treinar downwind, remo na lagoa. Eu sabia que eu ia apanhar, mas eu não imaginei que a surra fosse ser tão grande, porque no primeiro dia, no dia do treino, eu cheguei em terra com vontade de chorar em posição fetal, assim. Eu falei, cara, não vou fazer isso mais 3 vezes. Foi traumático, porque dor, eu tô com uma lesãozinha chata, mas não só isso, assim. Falta de técnica mesmo, eu acho que eu deixei o mar me ganhar, né? Gonzaga fala que quando o mar não é uma energia propulsora, ele pode ser uma barreira. E eu fiquei literalmente à deriva, eu virei 5 vezes, sei lá. Mariei, eu só queria sair dali, assim. Então, foi um desafio bem grande partir para o primeiro dia, depois dessa experiência. Falei, não é pra mim, eu vou voltar a remar na lagoa. Mas aí, eu fui hoje com coragem, com o apoio de todo mundo e pensando, cara, vou tentar me divertir. Todo mundo só dizia, tenta te divertir, para de competir. Não é a mesma coisa. Downwind é outra coisa, é outra experiência, é outro esporte, né? Eu tirei esse peso do meu ombro e, cara, cheguei felizona sem saber o resultado, sem saber a posição, porque a gente não vê ninguém na água. Mas felizona porque eu não virei nenhuma vez. Ainda apanhei demais, ainda me senti à deriva, ainda levei head, onda pra caramba. Fiz força, não devia fazer. Mas aí descobri que a minha posição foi ótima também. Mas mais que isso, né? Quando eles falam que Molocabra é mais que isso, realmente é mais que isso, assim. Tu chega e tu não liga muito, tu só liga pra experiência que tu teve, porque é muito tempo na água. E é o mar te levando, né? E é uma experiência que eu nunca tinha tido. Então eu tô felizaça, assim, demais. E me preparar pra descansar bastante pros próximos dias. Tudo bom? Meu nome é Vivian, estou aqui de novo no Molocabra e dessa vez eu estou vindo com a Cantari, né, azulzinha. Né? Já me perguntaram se eu gosto de azul, eu acho que não dá muito para deixar a dúvida disso. E o que eu posso dizer? Cara, treino e primeiro dia foram sensacionais, né? Me sinto muito segura na canoa, é uma canoa que responde bem, é uma canoa que eu me sinto... eu sou uma parte junto com ela, né? Então isso para mim tem sido sensacional. Tem descido até as grandonas com ela, porque ou é a gente junto ou é tudo ou nada. E ela tá me ajudando, parceirona. Entregou tudo e mais um pouco. Muito bom, valeu mesmo. Vamos agora para o segundo dia de Molocabra, seja o que Deus quiser. Eu vou me divertir mais. É a meta.
ficou dentro do receiver, travou. Quer mudar a regulagem? Gira, afunda um pouquinho e sobe. Gira, afunda um pouquinho e sobe. Como é um downwind, eu vou deixar a canoa mais segura e mais... Opa! Aberto. Parece que hoje vai estar mais forte do que no primeiro dia. É sempre divertido, né? Primeiro ano aqui no Molocabra. Já testando uma Ares, primeira vez que eu remei com ela aqui, pô. A linha de aprendizagem é muito rápida. É uma canoa que conecta muito fácil. E tem uma velocidade muito grande, uma explosão muito grande. Tô amarradão aqui de poder estar participando desse festival, cara. Então, eu tenho um outro barco que é a Ares, que é um outro barco também fabricado pela Ozone. É um barco que eu gosto muito, tenho muita confiança no barco, mas eu gosto dos brinquedos, né? Então eu gosto de conhecer outros modelos, outros barcos. É a primeira vez que eu tô vindo pra cá com esse barco. É um barco um pouco diferente da Ares até, do que eu tô acostumado a surfar. Mas é um barco como, né, todos os outros da mesma linha do Ozone, um barco animal, muito bem construído, um acabamento impecável. Falta só piloto, cara. Se tivesse um piloto bom, fazer milagre. Fala Gonzaga, tô aqui no barco. Cara, tá muito ruim o mar tá bem ruim. A gente tentou achar o Daniel porque a gente viu que ele tava muito pra fora e a gente não tá conseguindo encontrar ele. A gente olha assim pro horizonte, não vê nada, tá difícil de ver porque as ondas estão um pouco maiores e o vento tá muito forte pra ficar andando com a embarcação de lado. Alexandre, o Daniel Nunes, numeral 26, não chegou ainda. E ele já deveria ter chegado há um bocado de tempo. Você tem notícias dele? Conseguiu localizar enquanto a galera da segurança? Se ele tá aparecendo no Google Maps? Ô Gonzaga, com o Daniel tá tudo certo. A embarcação já foi até lá, se aproximou, ele passou um pouquinho do ponto, mas já tá voltando, tá sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma intercorrência, tá de volta em Upwind, tudo ok. Não sei se eu já falei, né? Tô tão emocionado que eu fiquei tão bem na canoa, tão equilibrado e surfando, assim, curtindo, que, pô, me empolguei demais, fui indo e na hora que tinha que fechar, né? Eu tentei fechar um pouco, mas não fechei muito, né? A angulação não foi tão boa. Então eu passei da chegada. E aí lá embaixo, cara, que eu percebi, tentei fechar mais, fiz um ule, não tinha virado até então a prova inteira, fiz um ule ali. E aí, bom, sabe que você dá um mergulho, dá até uma relaxada, desvira a canoa. Aí subi, fiquei assim na canoa, né, olhando, falei, cara, tá muito longe, mas, porra, vou voltar. E subi, peguei um sachê de carboidrato que tinha, tomei pra dar um gás. E aí vim, pá, porrada, vento contra, passou o pessoal da lancha perguntando se eu queria desistir e tal. Eu até xinguei os caras, falei que não. Os caras começaram a rir na lancha. Vim. E aí quando chegou aqui perto dos kites, o rapaz do jet ficou preocupado de um kite bater, alguma coisa assim, ficou ali perto, deu uma moral e tudo. E aí, cara, vim com força, vi o pessoal na areia aqui vibrando. Eu falei, porra, agora vamos. Fui até, fiz a chegada direitinho, não passei por daqui pra lá não, né? Fiz a volta na jangada e entrei direitinho. E é isso aí, cara. Forte. Em relação a isso? Cara, provavelmente o cara que mais remou no Molocabra. Provavelmente. Acho que eu fiz uns 39 quilômetros, cara.
Sentimento mesmo, pode falar, botar pra fora. Cara, foi um desafio que eu não imaginava. E aí você se solta, né? Tipo assim, você começa a não ficar com mais medo de mais nada, né? Não tem mais medo de virar, não tem... Pô. Foi superação, só alegria aí. Parabéns. Valeu, irmão. Galera, isso é principalmente para os estrangeiros que estão já planejando vir para Fortaleza, para Cumbuco, para o Molocabra. Essa é a logística. O Brasil é imenso. O extremo norte do Brasil está mais perto do sul do Canadá do que está do sul do próprio país. Então é isso, ó, caminhões. Aqui é o Rodrigo da Sunset, ele traz 2 a 3 caminhões da região sudeste. A gente trouxe uma caminhonete com carretinha com 20 canoas pegando a região sul do Brasil. E tem galera vindo da Bahia, deve ter aqui, imagino, umas 10 caminhonetes, cada uma com uns 20 barcos, mais 2 caminhões com 30 a 40 barcos. 3 a 5 dias de viagem é mais ou menos o que viajam esses motoristas que fazem esse serviço. E uma vez chegando em Fortaleza e Cumbuco, todos os dias de treino e de prova, eles ficam fazendo a ida e a volta, né, com os barcos. Então é isso, parte importante aqui do Molocabra, essa logística toda. Eu tô falando de dentro do caminhão, atrapalhando pra caramba, vou sair, valeu, heróis. Não, ainda é louco, mais pesado. Ô meu Molocabra Virgem, respeito os anciões, né, caralho? Vai lá fora, vai na Antártida, bate lá em Portugal, meu irmão, dá conectado, porra, meu irmão. Vou respeitar. Hoje eu vou deixar. Cara, falta de respeito, meu irmão. Eu sei que o Ozônio pega pela educação, pelo respeito aos mais velhos. Entendeu? Temos que aplicar isso no mar também. Caralho. Principalmente a respeitar quem tá prestes a comprar uma canoa novinha comigo. Tá vendo?
É isso, turma. Chegando ao fim, com o corpo cansado, com o semblante cansado, mas com aquele sorriso que não sai do rosto, né? O evento foi emocionante. Cada um dos remadores, independente do lugar que estava perseguindo no pódio, na classificação geral, com as suas batalhas pessoais e com os seus adversários, né? Não é uma prova, pum, acabou. A gente fica acompanhando o que está acontecendo e torcendo e vendo o adversário que está 3 segundos atrás ou que está 1 minuto na frente. Isso mantém assim, um espírito de superação que vocês não conseguem imaginar o que as pessoas fazem para pegar uma ondinha à frente e ganhar aqueles segundos numa prova que dura entre 2 e 3 horas. Eu paguei um preço alto. Ontem tive insolação e desidratação, suando na cama, tendo calafrio, tomando remédio. Acordei bem. Vários atletas pagaram os seus preços, mas está todo mundo feliz da vida de ter vindo até aqui. Então é isso, fica o convite, especialmente para os remadores de todo o mundo, da família Ozônia. Venham para o Molocabra, são 10 dias de festa, mais do que 10 dias de remar e 10 dias de competição. Venham e a gente vai dar todo o suporte possível. Imperdível a festa Molocabra, Cumbuco, Fortaleza, Ceará, Brasil. Tamo junto!